Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Mais uma aula do professor Marcelo e hoje o assunto é multiplicação de números naturais. Então vamos lá. Quando queremos adicionar parcelas iguais, então isso aqui, gente, isso é muito importante. Isso aqui é a ideia de multiplicação. Quando eu quero adicionar parcelas iguais, combinar possibilidades, aplicar a ideia de disposição retangular ou dobrar, triplicar, quadruplicar quantidades. Podemos usar a operação de multiplicação. Mas uma das principais ideias de multiplicação é o que? Adicionar parcelas iguais, certo? Então, quando a gente fala em parcelas iguais, geralmente a gente vai usar a operação de que? De multiplicação, ok? Então, isso aí, preste atenção. Sempre eu falo em todas as aulas e para vocês lembrarem, não adianta eu saber fazer a conta de multiplicação se eu não sei quando usar a multiplicação, quando eu devo usar a multiplicação. Então isso é importante. Então uma ideia que a gente usa bastante é quando eu quero adicionar parcelas iguais, quando eu quero dobrar, triplicar, quadruplicar. Então essa é a ideia de multiplicação. Uma multiplicação tem como termos fatores e produto. Os fatores a gente chama de multiplicando e o multiplicador. Então preste atenção, aqui eu tenho os dois fatores, ó. Um fator é 784 e o outro fator é o 6. Esse primeiro fator a gente chama ele de multiplicando e esse segundo fator a gente chama ele de multiplicador. E o resultado disso aqui de 6 vezes 784 a gente chama de produto, ok? Então, ó, o primeiro fator a gente chama ele de multiplicando, o segundo fator a gente chama ele de multiplicador e o resultado a gente chama de produto. Propriedades da multiplicação. A primeira propriedade que a gente vai falar aqui é o fechamento. E o que é o fechamento? O produto de dois números naturais é sempre um número natural. O que é que eu quero dizer isso? Primeira coisa, vamos entender o que é um número natural. Então, ó, um número natural é um número positivo. Então, se eu perguntasse a vocês qual é o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números naturais são todos os números positivos começando do zero. Então, seria 0, 1, 2, 3 e assim por diante, até o infinito, certo? Então, se o número é positivo, a gente diz que ele é um número natural, tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho o produto de dois números positivos, que é 6 e 7. 6 vezes 7, o resultado também é um produto positivo. Então, se eu tenho a multiplicação de dois números naturais, o resultado também vai ser um número natural. E isso é que essa propriedade chamada fechamento nos ensina. Então, a mesma coisa aqui, eu tenho um número natural 5 vezes 6, que é outro número natural. Então, essa multiplicação, o resultado também é um número natural. Então, quem é que nos ensina isso é a propriedade chamada fechamento. Propriedade comutativa. O que é que ela nos ensina? Que a ordem dos fatores não altera o produto. O que é que ele está querendo dizer aqui? Ó? Eu tenho o 4 vezes 5, ou seja, o meu primeiro fator é o 4 e o segundo fator é o 5. E se eu fizer 4 vezes 5, vai me gerar o número 20. Agora eu troquei aqui, ó, em vez de eu colocar 4 vezes 5, eu coloquei 5 vezes 4. Ou seja, eu troquei a ordem de multiplicação.
mas o resultado é o mesmo, certo? Então, 4 vezes 5, ó, é igual a 5 vezes 4, ou seja, a ordem que eu estou multiplicando não tem problema. O produto ou o resultado vai ser o quê? 20, não importa a ordem que eu multiplico. Quem é que nos ensina isso é a propriedade comutativa. Propriedade distributiva. O que é que ela nos diz? Para multiplicar um número por uma soma ou diferença, podemos multiplicar esse número pelos termos da adição ou subtração. E o resultado será o mesmo, o resultado obtido será o mesmo. Então preste atenção, ó. O que é que ele quis dizer com isso? Aqui eu tenho um termo que multiplica dois termos dentro de um parêntese. Por que, que ela é chamada distributiva? Porque eu vou distribuir essa multiplicação. Então, eu vou multiplicar o 3 vezes o primeiro número que está dentro do parêntese. Depois, eu vou multiplicar o 3 vezes o segundo número que está dentro do parêntese. Professor, se eu tivesse 5 números, faria a mesma coisa. Eu multiplicava o 3 vezes o primeiro, depois o 3 vezes o segundo, depois o 3 vezes o terceiro, depois o 3 vezes o quarto, depois o 3 vezes o quinto, e assim sucessivamente, ok? Professor, e esse sinal, o que é que eu faço? Preste atenção. Quando não tem nenhum sinal na frente do número, isso quer dizer que ele é positivo. Um número só vai ser negativo se tiver o sinal negativo na frente dele. Vamos pegar aqui esses parênteses. O 5 não tem nenhum sinal na frente dele, então ele é positivo, ele é mais. O 2 ele tem um sinal de menos na frente dele, então ele é negativo. O 3 ele é o que? Ele é positivo, não tem nenhum sinal na frente, ele é positivo. Professor, e se ele tivesse o sinal? Também era positivo. Então, ó, se tem um sinal de mais ou se não tem nenhum sinal, deixa eu apagar aqui, ou se não tem nenhum sinal, nós dizemos que esse número ele é o que? Ele é positivo, ok? Então, ó, 3 vezes 5, tá aqui, ó, 3 vezes 5, aí agora eu vou fazer a relação de sinal, ó. Aqui também eu fiz, gente, eu fiz, ó, mais por mais dá o que? Dá mais, então esse parênteses aqui ele é positivo. Agora aqui eu faço, ó, mais do 3 com menos de 2, mais com menos dá menos. Então esse segundo parênteses ele é negativo, entendeu? A gente sempre tem que fazer, numa multiplicação, a gente sempre tem que fazer a relação de sinal, tá certo? Então aqui vai ficar, ó, esse primeiro parênteses é positivo, por quê? Porque eu tenho dois números positivos, o 3 é positivo e o 5 é positivo, então mais com mais dá mais. Aí qual é o cálculo que eu vou fazer? 3 vezes 5. E aqui agora, esse segundo parênteses, ele é o que? Ele é negativo. Por quê? Porque aqui eu tenho o mais do 3 com o menos do 2. Mais com menos dá menos. Quem não lembra, só é você se lembrar disso aqui, ó. Sinais iguais, o resultado sempre é mais. Ó. Sinais iguais, o resultado sempre é mais. E sinais diferentes, o resultado sempre é menos. Então, se lembre disso, porque a gente vai precisar, não só para agora, mas para o resto da vida, tá bom? Então, agora você vai fazer o cálculo, ó. 3 vezes 5 dá quanto? Dá 15. Aí, ó, sinal de menos, tá aqui, ó. Sinal de menos vem para cá, tá certo? E agora outra multiplicação. 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. E agora eu fiquei com esse cálculo aqui, ó. 15 menos 6, que dá 9. Então, quem é que nos ensina a distribuir essa multiplicação? É a propriedade distributiva. Propriedade associativa. O que é que ela fala? Em uma multiplicação com mais de 3 fatores, na realidade aqui é de 3 ou mais fatores,
podemos associá-lo a qualquer outro fator sem que o resultado se altere. O que é que ele quer dizer com isso? Preste atenção aqui. Ó. Eu tenho três números se multiplicando: 7, 5 e 8. 7 vezes 5 vezes 8. Então preste atenção. Eu vou associar os dois primeiros números. Ó, vamos supor, esse aqui é o primeiro número, esse aqui é o segundo número e esse aqui é o terceiro número. Eu vou associar os dois primeiros números. O que é associar? Eu vou colocá-los dentro de um parêntese. Então agora, ó, associei os dois primeiros números e repeti o terceiro. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou achar o resultado dessa multiplicação, que dá o quê? 7 vezes 5, 35. E o resultado dessa multiplicação eu vou multiplicar por 8, que é o que está aqui, ó. 35 vezes 8. E 35 vezes 8 dá 280. Beleza? Então eu fiz a associação do primeiro e do segundo número. Agora vamos ver o segundo exemplo aqui, ó. Os mesmos números, 7, 5 e 8. Só que ao invés de eu fazer a associação dos dois primeiros números, eu fiz a associação dos dois últimos números. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar esses dois aqui. 5 vezes 8 dá 40. O resultado eu vou multiplicar por 7, que é o que está aqui, ó. 40 vezes 7, ou 7 vezes 40, que dá o que? 280. Então observe, nesse primeiro exemplo eu fiz a associação do primeiro e do segundo número. Nesse segundo exemplo eu fiz a associação do segundo e do terceiro número, só que no entanto o resultado foi o mesmo. Nesse terceiro exemplo aqui, preste atenção, ó. Esse segundo número eu passei ele para primeiro, e esse número que era primeiro, eu passei ele para terceiro. E o 8 ficou sendo o segundo número. Só mudei as posições e associei os dois últimos. Ou seja, na realidade eu estou associando o primeiro com o terceiro. Aqui eu associei quem? Ó, o segundo com o terceiro. E aqui eu associei o primeiro com o segundo. Aqui eu associei o segundo com o terceiro. E aqui eu associei o primeiro com o terceiro. Que tanto faz qualquer tipo de associação, o resultado sempre vai ser o mesmo. Então multiplico aqui, ó, 8 vezes 7, que dá 56. E o resultado eu multiplico por 5. Tá aqui, ó. 56 vezes 5, que dá 280. Então, ó, qualquer associação que eu fizer numa multiplicação com 3 ou mais números, o resultado sempre vai ser o mesmo. Quem é que nos ensina isso? A propriedade associativa. Elemento neutro. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Portanto, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Isso é bem simples de entender, gente. Ó. 1 vezes 5. Ó, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. 1 vezes 5. Ó, 5 multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Que é quem? 5. 10 vezes 1. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. 10. Ou seja, esse 1 não influencia no resultado. Então, o 1 é o elemento neutro da multiplicação, tá certo? E por último, não mais importante, isso aqui eu quero que vocês gravem. A multiplicação é a operação inversa da divisão, e de antemão eu deixo dito que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Isso é importante, saber que nos cálculos futuros nós vamos precisar desse conhecimento. Então vamos dar um exemplo aqui, ó, de uma multiplicação com 3 algarismos no multiplicador. Aí vocês têm que se lembrar, esse primeiro aqui é o multiplicando, esse segundo termo aqui é o multiplicador, e esse último termo aqui é o produto ou resultado. A gente viu isso agora há pouco nesse vídeo. Então vamos lá. Uma coisa que eu quero que vocês se liguem numa multiplicação. Se no multiplicador
Ó, se no multiplicador, preste atenção, bastante importante. Nesse caso aqui eu tenho 3 algarismos, que é o que está dizendo aqui, ó, 3 algarismos no multiplicador. Isso quer me dizer que esses 3 algarismos eu tenho o que? Unidade, que é o 2, dezena, que é o 5, e centena, que é o 1. Isso aí você aprendeu lá na quinta série. Então, ó, como eu tenho 3 algarismos no multiplicador, isso quer dizer que eu vou ter 3 linhas, que isso é o resultado de cada número desse. Essa primeira linha é o resultado desse número aqui, que é o multiplicando por 2. Essa segunda linha é o resultado do número aqui, ó, do multiplicando por 5. E essa terceira linha é o resultado do multiplicando por 1. Se eu tivesse, professor, se eu tivesse outro número aqui, eu teria outra linha? Teria, tá certo? Então, ó, a quantidade de números que você tem aqui no multiplicador, você vai ter de linhas aqui embaixo, ok? Outra coisa importante, preste atenção. Eu multipliquei aqui por 2, ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 6, 12, coloca 2, sobe 1, 2 vezes 4, 8, mais 1 que subiu aqui, 9, 2 vezes 1, 2. Então, ó, essa primeira linha é o resultado da multiplicação por 2. E esse 2 a gente diz que é o quê? Que é a unidade desse número. Porque o primeiro número aqui na unidade, então a primeira linha é o resultado da unidade, que no caso aqui é 2, vezes o multiplicando, que é 1462. Agora a segunda linha. A segunda linha eu vou multiplicar o 5 por esse número aqui. Então, ó, 5 vezes 2, 10. Notem uma coisa, preste atenção. Ó. Esse 0, que é o primeiro número da segunda linha, eu não coloquei embaixo do 4. Eu sempre coloco uma casa antes. Na terceira linha, a mesma coisa. Quando eu começar a multiplicação, eu não coloco embaixo do primeiro número da segunda linha, não. Eu coloco no número seguinte. Então, tem que fazer essa escadinha aqui. Se não fizer essa escadinha, na hora que você for somar, isso vai dar errado, tá bom? Então, voltando aqui à multiplicação. 5 vezes 2, 10, coloca 0, sobe 1. 5 vezes 6, 30, mais 1 que subiu, 31, coloca 1, sobe 3. 5 vezes 4, 20, com 3 que eu subi, 23, coloca 3, sobe 2. 5 vezes 1, 5, mais 2 que eu subi aqui, 7. Agora, vou multiplicar com 1. Esse 1, ó, primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. Então, vai ser a terceira linha. E essa terceira linha eu vou começar a colocar ela embaixo do segundo número. Eu não coloco embaixo desse primeiro número aqui, coloco um número ao lado. E tem que ser feita essa escadinha, tá certo? Então, ó, 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 6 dá 6. 1 vezes 4 dá 4. E 1 vezes 1 dá 1, ok? Então, agora, 3 linhas, 3 algarismos. Agora eu passo outra linha aqui e vou somar agora esses números. Então, ó, 4, 2 mais 0 dá 2, 9 mais 1, 10, 10 mais 2, 12, coloca 2, sobe 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 6, 12, coloca 2, sobe 1, 1 mais 7, 8, 8 mais 4, 12, coloca 2, sobe 1, 1 mais 1, 2, ok? Então, ó, se você entendeu o que eu te expliquei agora, você consegue multiplicar a quantidade de números que tiver no multiplicador pela quantidade de números que tiver no multiplicando tranquilo, tá certo? Então, eu espero que você tenha entendido todo esse passo a passo que eu te mostrei agora. Então, vamos praticar. Então, preste atenção. Como eu falei no começo da aula de hoje, não adianta você saber fazer o cálculo
se você não sabe quando usar a multiplicação. Então, lembra que a gente falou que a ideia de multiplicação era somar parcelas iguais. Então, preste atenção que isso aqui é um exemplo clássico de multiplicação. Em um bairro, existem 12 ruas. E em cada rua existe 5 casas. Então, ó, veja como é a ideia clássica. Eu tenho uma rua aqui, ó, 2, 3, até 12 ruas. E cada rua dessa eu tenho 5 casinhas. 5 nessa, 5 nessa, aí mais 5 nessa, e assim sucessivamente até 12 ruas. Preste atenção, se não é a ideia clássica. A ideia é o que? De somar parcelas iguais. Então, ó, 5 mais 5 mais 5 mais 5. Então, se isso é a ideia de multiplicação, então eu tenho que fazer aqui. Em vez de eu somar 5 mais 5 mais 5 de cada rua, o que é que eu faço? Eu faço 12 vezes 5. Viu que bateu com a ideia de somar parcelas iguais? Então, em vez de eu somar, que vai me dar mais trabalho, eu vou fazer uma multiplicação. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Ou seja, no meu bairro tem 12 ruas, cada rua tem 50 casas. Quantas casas tem no meu bairro? 60. Aí ele fala aqui, ó, cada casa mora 4 pessoas. Ao invés de eu somar 60 vezes 4 mais 4 mais 4 mais 4, aí vem novamente a ideia de somar parcelas iguais. Ao invés de eu somar parcelas iguais, eu multiplico 60 casas vezes 4, que cada casa tem 4 pessoas. Então, vou multiplicar aqui, ó. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 6, 24. Ou seja, essa daqui é a nossa resposta, que está nos dizendo que nós vamos ter 240 pessoas nesse bairro, que é a pergunta final que ele faz. Quantas pessoas existem nesse bairro, tá certo? Então, essa é uma ideia clássica de multiplicação. Aí vamos falar um pouco aqui de propriedades. Qual a propriedade que representa cada cálculo desse? Então, vamos lá. Lembrando, eu tenho aqui um número que multiplica dois números dentro de um parêntese. Então, esse número vai multiplicar esse aqui primeiro, depois esse número vai multiplicar esse. Qual é a propriedade que nos ensina isso? É a distributiva. Essa é a propriedade que nos ensina isso. Essa outra aqui, ó. 1 vezes 10 dá o que? Dá o 10. Então, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Qual é a propriedade que nos ensina isso? É o elemento neutro, que ele diz que o que? Que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, essa é a propriedade. E aqui agora, quando eu tenho a multiplicação de 3 ou mais números, eu posso fazer diferentes associações que o resultado vai ser sempre o mesmo. Qual é a propriedade que nos ensina isso? É o que é associativa. Ok? Então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.